Bem galera, tudo certo com vocês? Eu sou o Dante e esse vídeo é um especial único pra mim sobre Bleach e seu retorno depois de tantos anos. Agora que a temporada acabou, eu senti que era o momento certo pra se falar, ou digamos, abrir meu coraçãozinho aí, como alguém que aprecia muito essa obra e viu o seu retorno dessa forma. Eu vou lembrar vocês de clicar no like aí antes apenas e é só isso mesmo. Se possível, colabora aí, beleza? Vamos lá! Bom, esse vídeo podia ser um resumo só do episódio 12 e 13, mas eu preferi misturar tudo, mesmo que isso deixe o resumo, digamos, incompleto e retire o nome de análise, né? Já que a gente está trazendo desde o início da temporada e embora não tenha tido o mesmo retorno dos vídeos habituais, além de ter o dobro do trabalho para fazer esses vídeos aí do anime, eu não quis parar de fazer eles não. Até porque mesmo sendo poucas pessoas ou muitas pessoas, etc, eu sei que tem pelo menos alguns de vocês que gostam bastante, sempre aparecem aí para comentar e discutir um pouco sobre o anime aqui, então no meu ponto de vista seria um desrespeito com vocês parar do nada essa nossa saga de vídeos, né? E hoje talvez seja o último, mas diria que eu vou ficar com a sensação de trabalho feito, né? Agora voltando pro roteiro do vídeo, claro. Vamos voltar um pouco na minha e provavelmente na nossa história com Bleach, onde talvez vocês vão se familiarizar um pouco. Eu lembro até hoje, cara, que eu tava lá olhando o meu anime favorito, que era e é até hoje Naruto, e me divertindo pra caramba, achando que aquilo era o único desenho japonês do universo. Isso porque eu nem sabia o que era anime direito. Eu sabia que Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, Sailor Moon eram coisas diferentes do normal, mas eu não entendia muito bem o que era. Até que um amigo chamado Levi, não é o Shingeki, me disse que existia esses desenhos japoneses em massa e que existia um que eu deveria olhar a qualquer custo. O cara encheu meu saco na época do Skype por dias, até eu finalmente decidi olhar aquela merda. Aí em meados de 2012 eu decidi assistir. Eu lembro que a internet era um recurso para poucos na época, fora a péssima qualidade, então eu não tinha como olhar na hora que eu queria. Foi nisso que um outro amigo meu, mais velho e com mais recursos, digamos, visitava eu e o meu irmão, e nisso ele me emprestava o notebook dele, que só funcionava no carregador, grudado na tomada, para olhar Bleach. Aí eu ia no site, deixava 2 minutos para carregar uma parte do episódio e não ficar travando enquanto eu estava assistindo, fazia um café e ia lá assistir grudado no canto da sala, embaixo da tomada, igual um lunático. Simplesmente quando eu comecei a assistir Bleach, eu senti uma explosão na minha mente de todas as formas, parecia um AVC, eu realmente fiquei vidrado naquele negócio absurdamente, as aventuras do Ichigo e Hulk até no início ali matando Hollows, o que hoje em dia para muitos pode ser considerado um início fraco. Pra mim, foda-se, eu não ligo, tava bom e isso que me importa. Aquilo me fez me apegar ainda mais aos dois personagens, ao Kon também, além do doidão do Urahara, Don Kanonji e etc. Admito que algumas coisas quando você é menos crítico é bem melhor, porque até isso é uma crítica, uma autocrítica pra mim também, não só para as pessoas em geral, mas com o tempo todo mundo vai se tornando um pouco mais gourmet de anime e mangá, e acaba que já vai assistir um anime com papel e caneta na mão para escrever pontos fortes e fracos e depois fazer um discursão na internet, né? Sendo que muitas vezes, por exemplo, um anime como Bleach, um anime como Naruto, são literalmente feitos para o público mais jovem, né? Então não adianta eu querer ser crítico de algo que foi feito para um público específico. Mas enfim, o que eu quero dizer com isso é que às vezes só apreciar as coisas como o que é divertido e consegue te prender é muito melhor. Assim você descarta o que acha ruim e segue com o que você gosta. Enfim, eu acabo me incluindo nessa parcela de pessoas, porque às vezes eu acabo falando 100 vezes mais do que eu realmente sei de verdade, mas nem tanto. Diria que eu tô usando a meia-culpa aqui. Talvez por ter me apegado tanto àqueles personagens desde pequeno, que muita gente não entende porque eu gostar tanto do Kon, ao ponto de ficar puto quando o anime cortou parte das suas cenas nessa nova saga, ou quando o Kubo não fez o casal que eu achava que era o certo desde os meus 12 anos, embora hoje eu veja de outra forma menos radical, o famoso se o autor fez assim é porque ele imaginou assim goste eu ou não, e também não é absurdo, mas são pequenos detalhes em Bleach que me marcaram pro resto da vida, desde aquele momento que eu comecei a assistir, seguindo depois para as outras sagas, outros personagens marcantes, trilhas sonoras que até hoje são as minhas favoritas em todos os animes, embora eu acho que deixou a desejar nessa saga atual, viu só? Essa é a minha parte
Isso é a parte gourmet falando, tá ligado? Mas é um fato, não é a altura do que era no passado, mesmo a saga sendo incrível. Rebobinando a fita, eu olhei aquele anime como um flash, e quando chegou ao fim, no episódio 366, né? Eu lembro de ter visto aquela despedida do Ichigo com um até logo ali como algo que eu não entendi, porque aquilo tinha a cara de fim. E era de fim mesmo, fim de anime. Mas não entendi porque aquilo não parecia ao mesmo tempo ser o fim. Era uma saga meio que intermediária. Foi então que eu deixei quieto e esperei até virar algo novo. Porém, o tempo foi passando e passando até eu ver que não tinha mais merda de episódio nenhum novo. E o anime tinha literalmente parado de ser feito. Isso porque eu comecei a ler o mangá também na internet, e lá a saga tava lá na preula que pariu, e nada do anime ainda. Aí eu fui ver a Guerra dos Mil Anos, que era a última saga, até que ela terminou em 2016, quando eu tinha 16 anos. O final foi uma merda, tudo rushado, eu fiquei puto, mas a maior sensação foi de... E o anime agora? Não preciso nem dizer que se passaram mais e mais anos e isso virou chacota, com rumores de retorno de Bleach sendo eternos na internet. E apesar do fim ser ruim, eu sempre defendo as obras de quem fala que o final foi lixo, então o anime é lixo, como, cara, o fim não justifica algo inteiro. Você não pode recortar só a desgraça de algo e passar a borracha no resto. Então a sensação que eu tive foi, caramba, um dos meus animes favoritos nunca vai receber uma animação da última saga, que é sim, em grande parte, muito boa. E eu não tava falando de um anime pequeno, um anime desconhecido. Era Bleach. Embora ele não fosse um Dragon Ball, um Naruto no Brasil em popularidade, ele era reconhecidamente muito foda. Aí veio vários fatores dizendo de por que o Bleach acabou, ou foi cancelado, sei lá, que a saga Fullbringer foi fraca, que não estava dando mais retorno, etc. O que, sendo mentira ou verdade, não me diz nada. Tem um monte de anime bosteira, com todo respeito, que fica passando em tudo que é canto, e Bleach tem uma saga super foda sobrando e vai ficar tendo acabado, tipo, no Fullbringer? Legal, hein? Era o que eu pensava, tá ligado? Eu tenho um amigo, aliás, que gosta muito de Berserk, e eu acho que ele tem esse sentimento recorrente na vida. Algo bom de verdade que nunca foi tratado como merece. Tipo, é a saga favorita, é a obra favorita do cara, tá ligado? E isso nunca foi tratado com um respeito digno, enquanto o cara vê animes toscos por aí. Não que são toscos, tá ligado? Mas, tipo assim, cara, animes que, pô, não tem metade da essência do negócio, entendeu? Fora que com o tempo eu fui vendo outros animes se destacando, né? Outros públicos surgindo e muitos com aquele papo de Bleach é uma merda, que é longo, cheio de filler e a história é uma merda. Aquelas pessoas que não sabem separar um anime da atualidade e outro do passado, entendeu? O que não é do jeito que eu quero é terrível, como se os animes atuais fossem obras-primas da humanidade só porque a animação é super foda e o anime é bem feito. Enfim, antigamente, cara, tudo era feito semanalmente com as coxas e era injusto com a obra no quesito qualidade. Naruto e Bleach que o digam, aí ficar sendo julgados por cagadas do anime, como se isso fosse parte do contexto, como se um filler fosse parte do mangá de Naruto ou de Bleach. Mas a realidade é que todo mundo é monstrão nas análises e eu nem me meto a brigar na internet porque é perda de tempo e esforço, né? Quem quer ser babaca vai sempre começar seus discursos com isso tá uma bosta, isso é uma merda, isso é bucha, etc. O cara não sabe comentar, ele vai querer xingar mesmo. Mas em meados de 2019, ainda na época que eu jogava futebol nas categorias de base de um timezinho aqui da minha região, eu tinha vendido o meu Xbox 360, que era o videogame que eu tinha na época, para comprar chuteira e essas paradas e seguir o meu sonho, né? Ser o novo Pelé. É zoeira, mas a parte do sonho é verdade. Eu fiquei muito entediado e para me divertir eu só tinha ali minha ex-namorada e meu amigo, só que meu amigo eu via pouco na época, aquele mendigo. Minha namorada eu via até demais. E minha mãe deixava o celular comigo de noite para me usar um pouco e aí ela ia trabalhar, voltando de manhã. Isso porque eu não tinha celular, não tinha nada, eu tinha vendido tudo que era meu e era um cara sem absolutamente nada tecnológico porque eu tava acreditando no meu sonho do futebol, né? Foi então que na época eu lembrei de Bleach e procurei um joguinho na Play Store, né, do celular da minha mãe e achei um jogo chamado Bleach Brave Souls. Aí eu falei assim, mano, parece ser melhor do que nada, tá ligado? Baixei o desgraçado e simplesmente me deparei com o trailer dos novos personagens, Aizen, Soifon e Yamamoto Bankai, da Guerra dos Mil Anos, ou seja, da última saga de Bleach que só tinha no mangá. Eu lembro que eu gritei de alegria, mesmo sem entender exatamente o que estava acontecendo, porque eu não tinha ideia que algum jogo ou lugar no mundo fazia conteúdo relacionado à saga final de Bleach, que aliás é minha saga favorita, entendeu? E era a primeira vez que eu via aqueles personagens animados e com cores e dublagem dos seus poderes novos e tal. Eu lembro que eu vi aquele trailer umas milhões de vezes e meu parceiro, se tiver aí vendo esse vídeo, pode comentar se é verdade ou não isso, tá? Porque eram realmente infinitas vezes, todo dia, de tão feliz
eu olhava aquele trailer. Foi então que eu comecei a jogar de vez o jogo, entender como é que funcionava. Conheci canais no YouTube como o Arrancar e o Central Bankai, o Omega Play também. Dei mais atenção pro canal do Bleach Brasil, para mais detalhes que eu não sabia que existiam em Bleach, até de novels, que é o canal do DC, né? E meio que vi uma galera que até aquele momento era meio que oculta para mim. Fãs de Bleach, assim como eu. Grande parte de vocês aí mesmo que estão vendo agora. Pois a comunidade do jogo também era uma parcela dos, digamos, fãs fiéis da obra em um núcleo de um jogo. Gente que conhecia do negócio. Só pra vocês terem uma noção, eu nunca tinha conseguido conversar com ninguém sobre a última saga de Bleach, porque ninguém conhecia. Tipo, você ia num núcleozinho de anime, de galera que sabia do negócio, ninguém conhecia. E quando eu conheci a comunidade de Bleach Brave Souls, finalmente eu consegui algo simples, mas bacana. Conversar com as pessoas sobre algo que eu gosto, que eu achava muito da hora. Mas aí veio o ano de 2020, aí quando estourou o Coronavírus, meu sonho de jogador foi pro ralo e eu fiquei frustrado pra caramba. Fui morar com meu amigo também, então saindo da casa da minha mãe, não de uma boa forma. Só que nessa época, além da ajuda de algumas pessoas internamente especiais pra mim, eu comecei a fazer conteúdo do game também, me inspirando no canal do Central Bankai, por exemplo. No começo, eu só fazia por hobby e depois eu peguei gosto mesmo, até que graças a vocês, claro, o canal começou a se desenvolver e ficar mais bacana. E eu tive um feedback positivo de pessoas que eu me baseava naquele caminho também. Isso ajudou bastante a eu saber que o conteúdo tava legal, tá ligado? Ser reconhecido por pessoas que eu admirava. Então tava lá jogando de boa, seguindo a minha vida, pelo menos no jogo a gente tem a guerra e por aí vai. Até o retorno do Bleach anime finalmente ser anunciado, e eu confesso que nem esperança eu tinha mais nisso daí, cara, não tinha mesmo. Fiquei surpreso e contei os dias, cara, contei os dias pra caramba mesmo, de verdade, até que o anime chegasse, e eu só queria uma animação básica, que desse pra ver a última saga do anime e já era, entendeu? Eu não exigia muito negócio não, se não fosse Nanatsu no Taizai pra mim tava bom. Então quando lançou o anime lá no dia 10 de outubro, se não me engano, eu simplesmente fui surpreendido com algo assombroso, cara. E eu me peguei pensando, eu e a galera esperamos 10 anos desde o fim do anime para ver isso aqui. Algo sensacional, pelo menos. Um retorno para Bleach digno de um Oscar nessa bagaça. Uma animação toda retrabalhada, com uma saga sendo melhorada, sem censura, com mais detalhes nas lutas. Quando o Ichigo gritou Bankai no primeiro episódio, eu gritei junto. Quando o Orihime tocou aquela espada que não mata ninguém, eu gritei também. Quando o Chad estourou um prédio com gente dormindo, eu falei até espanhol com ele, danada, e daí pra frente eu vivi um sonho de criança, cara, tipo, desde os meus 12 anos, eu esperando essa bosta, que eu achei que nunca ia acontecer. E eu sei que pode ter tido alguns erros, até nessa saga atual mesmo, claro que sim, nada é 100% perfeito, tipo, literalmente nada, só Jesus Cristo. Então, dentro do padrão animes atuais, o Bleach voltou com tudo, embora sempre tenha gente indo contra a maré. Olha os números de Bleach do início ao fim da temporada. Bleach foi top 1 de muitos lugares, se mantendo linear, sendo provavelmente o melhor trabalho do estúdio Pierrot da história. E esse episódio final, que eles mandaram tanto 12 e 13 juntos, foi um prato cheio para fãs pro fim do ano, como se fosse um presente mesmo para você conseguir ver praticamente quase uma hora de episódio. Além da história contada nesse final ser algo foda, cara, retratando, digamos, a origem do protagonista, né, do Ichigo, mostrando a mãe e pai dele e as suas origens, que pra mim foi sensacional pra história. E também tem esse grande desfecho de temporada, na minha opinião, nos deixando claro quem era o Zangetsu esse tempo todo, apesar de no mangá dar aquela impressão de eu nunca planejei essa história. E claro, eu disse dá a impressão, não que é um fato, mas é muito bem contada ali. E no anime ficou emocionante, cara. Tipo, no anime ficou melhor ainda. O Ichigo aceitando todas as suas partes como Zangetsu e dizendo que elas são ele. Portanto, ele não precisa mais ficar pedindo poder emprestado para elas. E então recebendo as suas duas Zanpakuto referentes a Zangetsus. E um belo e emocionante desfecho ali pro personagem com as suas Zanpakuto e suas duas metades, digamos assim. Uma tensão absurda também na parte final, que é o fato do Uryu ter aceito entrar para os Stern Writers. Isso muda tudo. Você tem agora um cara que sempre esteve do lado do protagonista, dessa vez do lado dos vilões, e com certeza o anime vai e já está explorando melhor isso do que o mangá. Esse clímax, tá ligado? Teve no mangá? Teve, mas não soube desenvolver. Meio que acabou esquecendo a presença do Uryu no decorrer. Eu diria que fãs do Uryu podem sorrir porque o trabalho em cima dele vai ser grande.
Teve a descoberta do porquê a mãe do Ichigo e também a do Uro, inclusive, morreram mesmo. Falo da Masaki e da Katagiri, foi pelo simples motivo do rei drenar todos os seus poderes quando ele quis recuperar sua força, pois ele é conectado com todos os Quincies, já que ele é a origem da raça em particular. É como um deus pra eles, tá ligado? Muito bom esse final. E se eu fosse dar uma nota de 0 a 10 para essa temporada, eu poderia pôr critérios gourmet de anime, falar de uma trilha a menos, 20 segundos de animação não tão boa e mais de 200 minutos de temporada, uma cena ou outra cortada, mas eu não me permito ser assim agora não. Falar de tão pouca coisa, sendo que 90% foi de pura qualidade. Porque eu não esperava nada igual a isso também. E eu acho que nem precisava, porque tem muito anime que farma dinheiro pra caramba só com a sua fama e não com uma qualidade grande, mas Bleach tá com qualidade do início ao fim, e eu digo com certeza que isso é Bleach, que essa saga representa a obra e mostra que muitas vezes um anime tão bom pode ser cagado se o anime dá uma flopada nele, entendeu? Agora sim o Bleach tem uma vitrine que é o anime, fazendo essa imagem ser tão positiva. Eu contei um pouco da minha história relacionada a esse universo nesse vídeo, porque eu faço vídeos de Bleach Brave Souls, um jogo que eu sou vidrado desde que eu conheci, e esse ano eu passei a falar do anime também. Então a minha história recente é relacionada a Bleach e o seu contexto. E também eu queria deixar esses pontos sobre mim para deixar minha felicidade bem clara com esse retorno. Hoje eu tenho 22 anos, então faz 10 anos aí desde que eu comecei a ver essa porra. E eu sei que é só um anime e tal, e talvez para alguns possa parecer frescura, mas futebol é só futebol também, filme é só filme, seu carro é só um carro. Para mim Bleach é uma das coisas que mais marcou minha vida. Tem valor sentimental também. Isso não quer dizer que o anime não tem qualidade, tá? Tudo isso é de sentimentos. Não, tô falando de uma coisa boa que também tem uma parte sentimental pra mim. E eu me sinto muito feliz com esse retorno aí. Fora que já no ano que vem a nova temporada foi anunciada ali pra julho e vai ser épico. Pra mim não tinha como ser melhor. Bleach voltou e recuperou todos os seus fãs que estavam pelos cantos, além de ter se adaptado à nova geração também. Claro, isso atrai a presença negativa das pessoas, e eu não tô dizendo que todo mundo tem que ter a mesma opinião que a minha, ou que tenha que achar tudo perfeito, mas eu falo de gente que não quer dar opinião, quer ser idiota. Cara que começa comentário chamando de temporada podre, episódio lixo, não tem nem que ser lido, porque isso não é opinião, é babaquice. Você não tá querendo expressar o que você quer falar, você tá querendo ser otário, você tá querendo ir contra todo mundo. Assim como seria babaquice se eu dissesse que todos têm que amar Bleach, senão são idiotas pra mim, entenderam? Mas eu digo uma coisa básica em relação a isso: quanto mais sucesso algo tiver, mais atenção negativa ela atrai, por diversos motivos. E trazendo isso para algo que você assiste, não é uma pessoa que tá ali, eu acho que simplesmente quem gosta deveria olhar e quem não gosta deveria não olhar, né? Até porque não vai afetar sua vida você pular algo que você não gosta, muito pelo contrário. Enfim, a partir de agora a gente volta para o cotidiano Bleach aí no canal, se divertir jogando, espero que venham novas coisas, mais jogos de Bleach também, talvez um digno para console finalmente, pra gente também trazer para cá pro canal, eu que gosto muito de jogar. E é isso, só queria deixar esse vídeo aqui mesmo como um, sei lá, relato, desabafo, opinião, história, sei lá, chame como você quiser, mas pra mim foi muito bacana viver esse ano, que foi talvez um dos melhores anos pra quem é fã de Bleach, tá ligado? Até mais, fui.